Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs, amadas famílias. Estamos aqui novamente para mais um programa Viver em Família. Seja bem-vindo, você que nos acompanha sempre pelas redes sociais, pelo canal TV Nossa Padroeira e pelo Facebook, o nosso YouTube. Iniciamos nosso programa invocando a Santíssima Trindade, dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos também, neste momento, orar por você, por sua família, por nossas famílias, que só através da família nós poderemos ter um mundo melhor, podemos restaurar o mundo. Então devemos restaurar a família, por isso rezemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sagrada Família de Nazaré, fazei a nossa família semelhante a vós. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós vamos falar sobre um assunto que é a nossa, às vezes, falta de responsabilidade com aquilo que nós nos comprometemos, com aquilo que nós assumimos, com aquilo que nós dizemos sim ou dizemos não e depois voltamos atrás. Para isso nós vamos pegar a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, no capítulo 5, isto ainda Jesus está no Sermão da Montanha, e ele diz, não perjurarás. Ou seja, ouvistes também o que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis em hipótese alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque tu não tens o poder de te tornar um só cabelo branco ou preto. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passa disso vem do maligno. Pois bem, muitas coisas nós assumimos e depois deixamos passar atrás. Desconsideramos, não damos importância para aquilo que assumimos. Então aí se acha ou se inclui aí a necessidade de ficarmos fazendo juramentos para darmos validade às nossas palavras, aquilo que nós dizemos, às nossas sentenças. E isto então, segundo o ensinamento de Jesus Cristo, é desnecessário, desde que nós assumamos a nossa palavra. Só que a situação em que nós nos encontramos atualmente, não só no Brasil, mas eu morei num lugar fora do Brasil, em que se dizia que se você comprasse, na questão, no mundo campesino, no mundo rural, se você comprasse um porco de determinado cidadão, de um cidadão daquela nacionalidade, daquela região, lá no Polo Norte talvez, ou no Polo Sul, lá na Antártica, se você pagasse e não fosse levar na hora, era melhor nem voltar à tarde para buscar, porque você teria com certeza perdido o que você comprou e o que você pagou. Ou seja, a falta de empenho ou falta de cumprimento da palavra empenhada. E aí às vezes não adiantava nem juramento, nem por Deus, nem por nada, né, para que se levasse a sério a palavra empenhada. E assim são as nossas relações hoje. Nosso trabalho, nossos negócios,
fazemos um negócio, assinamos um monte de papelada, às vezes não lemos as cláusulas que assinamos, ou as cláusulas que estão no contrato. Sob a assinatura, sob a submissão ou assunção da responsabilidade, nós ainda voltamos atrás. E aí precisa-se de juiz para resolver, para dirimir dúvidas, ou de fóruns e brigas judiciais, porque aquilo que foi assinado não estava correto, ou seja, não assumimos a palavra e não assumimos nem aquilo que nós escrevemos, não assumimos nem aquilo, como se diz, o preto no branco, né? Se já não se respeitava mais o fio do bigode como antigamente, quanto mais agora também aquilo que está escrito. Por que eu digo isto? Porque os nossos relacionamentos afetivos, nossos relacionamentos conjugais, nossos relacionamentos familiares, eles vão perdendo o valor para nós, ou talvez não seja isto perder o relacionamento, o valor para nós, o relacionamento perder o valor, mas aquilo que nós dizemos hoje pode não valer a mesma coisa amanhã, ou não valer a mesma coisa daqui a pouco. E aí, às vezes, então, a gente apela para o juramento. Buscar a Deus para dar legitimidade àquilo que nós estamos assumindo. Só que o que acontece também? Adianta você jurar, invocando o nome de Deus, como testemunha de algo que você está assumindo, e você não reconhecer a Deus? Assim estão os nossos relacionamentos em geral e o nosso relacionamento familiar. Por isso que muitos casamentos duram pouco, ou melhor, não é isto que segure talvez o casamento, mas é nós fazermos alguma coisa em prol da manutenção desse compromisso assumido. Nós nos empenharmos em nome do compromisso assumido. Quando nós juramos em vão, quando nós juramos sem a responsabilidade de levar avante este compromisso, nós estamos pecando contra o primeiro mandamento da lei de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Será que aí não está falhando o nosso amor a Deus também, além do nosso amor ao próximo, o nosso amor à nossa próxima, dentro dos nossos relacionamentos? Ou seja, nós deixamos escapar as oportunidades ou jogamos fora a oportunidade de mostrarmos a nossa responsabilidade. Aí a gente, apelando para o juramento, não adianta nada eu jurar alguma coisa se eu não acredito em Deus ou se eu não confio na bondade ou na misericórdia de Deus. E o meu juramento, então, ele se torna um pecado gravíssimo quando eu deixo de cumpri-lo deliberadamente, por própria vontade, porque eu sou livre para jurar ou não jurar, mas se eu juro, eu devo assumir o que eu jurei. Se eu jurei e com a intenção de não cumprir, ou, tanto faz eu não cumprir, eu não acredito em Deus mesmo, eu não estou vendo Deus, Deus não existe, ou, Deus não vai levar em conta o que eu estou jurando. Nesse sentido é que o juramento se torna o não cumprimento, aí nós vamos colocar aí o não cumprimento do juramento, a palavra perjúrio, e ela vale também para a promessa e para o voto. Então nós pecamos gravemente contra Deus. Aí, dependendo do juramento que nós fazemos, se ele tem um prazo de validade, se ele é temporário, se ele é diante de uma situação, então nós devemos mantê-lo diante daquela situação. Nós devemos mantê-lo diante desta situação, até que essa situação se cumpra. Por exemplo, dentro do processo de preparação para a vida matrimonial ou para o casamento em si, o casal de namorados, os noivos, são convidados a virem à igreja, à secretaria, e fazer o juramento. Aí o que eu tenho conversado com muitos, a primeira pergunta que eu faço, o que você entende por juramento? Então a pessoa diz, quando eu soube que eu tinha que fazer o juramento, eu passei o tempo todo ansioso, me questionando
O que é esse juramento? Será que já é o casamento que eu estou fazendo? Não. O juramento é uma investigação prévia em relação às intenções do casal de noivos, em relação às suas condições e à sua predisposição para o casamento. Ou seja, eu venho diante do padre ou do diácono para fazer o juramento. Não é ele que está, não é por ele, não é para ele que eu estou jurando. O meu juramento, quando se fala em juramento, promessa ou voto, é para Deus. E o gesto ritual deste sacramental, o juramento não é um sacramento, ele é um sacramental. Então o gesto ritual dele é a pessoa colocar a mão sobre os evangelhos, sobre a Sagrada Escritura, assumindo esta palavra de Deus, ou assumindo o evangelho, assumindo o ensinamento de Jesus Cristo como nossa predisposição de dizer a verdade em relação àquilo que nós seremos ou sejamos perguntados a respeito deste juramento, a respeito desta investigação. Vejam bem, quando o casal vem então diante dessa situação, se eles virem a se casar, tendo se casado, esse primeiro juramento ele perde a sua validade em termos, em partes. Não totalmente. Diferente de o casal está noivo, está preparando para o casamento, mas ainda não estão casados, ainda não vieram para a sacramentação ou para o ritual sacramental do matrimônio. Então, se o casal, enquanto o casal não se casa e se resolverem não se casar, não é por causa do juramento ou não é porque está marcada a data do casamento, o processo que devem se casar. Mas enquanto não se casarem, o casamento pode ser anulado, o ritual pode ser anulado, a vinda dos convidados à igreja ou para a festa pode ser anulado. Então, tendo sido anulado este processo, o casal resolveu não casar mais, esse juramento perde a sua validade. Ele vai manter a sua validade a partir do momento que o casal jura e enquanto mantém o compromisso, enquanto mantém o casamento. Aliás, deve ser mantido uma vez diante desse juramento, e um outro juramento que o casal também faz é o casamento diante do altar, porque eles não é porque estão diante do padre ou do diácono ou de um ministro designado para isto, mas porque é para Deus que eles fazem este juramento. Aí os dois assumem entre si este compromisso, o compromisso conjugal, o compromisso do juramento. Assumem entre eles um para o outro e os dois para Deus. Qual é o compromisso? O compromisso: prometo amar-te, respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida, ou todos os dias da minha vida, ou enquanto eu viver. Ou seja, se a nossa palavra é insuficiente, ainda tem o juramento. Então o juramento, ele deve manter, ou deve ser o ponto, o foco de nós buscarmos manter o nosso compromisso, buscarmos manter a nossa obrigação, a fim de que esse juramento não seja quebrado e nós venhamos a cometer o pecado do perjúrio, que é um pecado gravíssimo. Queridos irmãos, nós vamos para um breve momento de intervalo e nós voltamos falando ainda sobre isto, esmiuçando um pouco mais e esmiuçando o que é o juramento em si para o casal. Você que é solteiro, é noivo, sabe que vai ter que fazer o juramento, já vai vir para o juramento sabendo o que é esse juramento, sem tanta ansiedade para o juramento. Olá para você que está nos acompanhando. Venha também ser um evangelizador digital.
Nos acompanhe em nossas redes sociais. Dê o seu joinha no Facebook, Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Xingu. Se inscreva em nosso canal do YouTube, TV Nossa Padroeira. E siga-nos no Instagram, PNS Aparecida Xingu. Fique por dentro de todas as novidades que acontecem em nossa paróquia. Baixe já o nosso aplicativo, Paróquia Nossa Senhora Aparecida Xingu, disponível para Android e iOS. Olá, queridos irmãos, queridas famílias, voltamos. Então, o Catecismo da Igreja Católica, no número 2150 até o 2155, ele trata do juramento em si e do perjúrio. Ou seja, o segundo, além de nós não amarmos a Deus ou pecarmos contra o primeiro mandamento, de amar a Deus sobre todas as coisas, quando nós quebramos um juramento, ou deixamos de cumprir uma promessa, deixamos de cumprir um voto, nós pecamos também contra o segundo mandamento, porque o segundo mandamento em si, ele proíbe o juramento quando se tem a intenção de fazer um juramento falso apenas buscando transmitir para o outro a legitimidade de algo que nós não queremos ou que nós não consideramos. Fazer um juramento ou jurar é invocar a Deus como testemunha do que se afirma. Invocar a veracidade divina como garantia de nossa própria veracidade. O juramento empenha o nome do Senhor. No 252 diz o seguinte: perjuro, ou melhor, é perjuro aquele que sob juramento faz uma promessa que não tem intenção de manter ou que, depois de ter prometido algo sob juramento, não cumpre. O juramento constitui uma falta grave, ou melhor, uma grave falta de respeito para com o Senhor, para com Deus, de toda a palavra. Comprometer-se por juramento a praticar uma obra má é contrário à santidade do nome divino. No catecismo, no Código de Direito Canônico, em relação à parte de direito dentro da igreja, diz que dependendo do juramento que você fizer, ou promessa, ou voto, melhor, entre juramento e promessa que você fizer, se você for confessar-se, dependendo do que o padre perceber, ele poderá não dar absolvição. Quem deverá dar absolvição, ou melhor, nesse caso, ele vai te encaminhar para o bispo. E o bispo é que vai analisar e julgar o seu juramento e o que aconteceu para que você houvesse quebrado e houvesse cometido o pecado do perjúrio. E aí então o bispo é que vai analisar. Em relação ao voto, os religiosos ou aqueles que pertencem a uma congregação religiosa, eles fazem votos. E somente o Papa pode liberá-los destes votos. O voto, ele é um compromisso mais profundo de cada cristão, que resolve assumir uma vida celibatária, por exemplo, pelo voto de castidade, ou uma vida desapegada pelo voto de pobreza, ou de obediência. Então, quando a pessoa deixa de cumprir alguns desses requisitos, ela acaba incorrendo no pecado de perjúrio também, que é a quebra do voto. Então, nesse caso, a absolvição compete ao Papa também. Vejamos o que diz a Sagrada Escritura em relação a um certo Jefté. Só que a Sagrada Escritura traz a promessa do Jefté em relação a voto. Isso está no livro dos Juízes, capítulo 11, versículos 29 e seguintes, que diz o seguinte: então o Espírito de Deus veio sobre Jefté, que atravessou Galaade e Manassés, passou por Masfa de Galaade, e de Masfa de Galaade passou aos Amonitas. E Jefté fez um voto
uma promessa a Deus. Se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que sair primeiro da porta de minha casa para vir ao meu encontro quando eu voltar, são e salvo do combate contra os amonitas, esse pertencerá a Yahvé, e eu o oferecerei em holocausto. Jefté passou aos amonitas para os atacar, e Yahvé os entregou nas suas mãos. Ele os derrotou desde Aroer até Menit, 20 cidades, e até Abel-Carmim. Foi uma grande derrota, e os amonitas foram assim subjugados pelos israelitas. Quando Jefté voltou a Masfa, a sua casa, eis que sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins. Era a sua única filha. Além dela, não tinha filho nem filha. Logo que a viu, rasgou as suas vestes e bradou: Ai, ai, minha filha, tu me prostraste em angústia. Tu estás entre os que fazem a minha desgraça. Fiz um voto a Deus e não posso recuar. Então ela lhe respondeu: Meu pai, tu assumiste esse compromisso com Deus. Trata-me, pois, segundo o que prometeste, porque Yahvé concordou em te vingar de teus inimigos, os amonitas. Depois ela disse ao pai: Concede-me apenas uma coisa. Deixa-me sozinha durante 2 meses. Irei errando pelos montes e com as minhas amigas lamentarei a minha virgindade. Ou seja, uma promessa, um juramento, um voto feito, era tido tão a sério, que mesmo no tempo desse povo de Deus, desses israelitas, até o Jefté mesmo, ele era de certa forma um renegado, ele era um juiz, mas ele era um renegado às vezes pelos seus familiares. Ele reconhecia em Deus a necessidade do cumprimento deste voto, que mesmo tendo que sacrificar a sua filha, ele não hesitou em fazê-lo, porque temia a Deus. Se não fosse apenas pelo empenho da sua palavra, havia ainda o temor de Deus. Outra situação que nos coloca em pecado gravíssimo pelo perjúrio é porque nós desrespeitamos ou desacreditamos em Deus ou duvidamos de Deus. E aí nós nos colocamos em desgraça. Isso quer dizer que Deus, como a graça, para ela atuar em nós, nós precisamos estar em estado de graça, em estado de harmonia e de concórdia com o Senhor. Nós não devemos estar com pecados graves. Então nós perdemos a graça de Deus quando nós temos um pecado grave. E a graça de Deus, então, ela deixa de atuar na nossa vida. O que significa isto? Eu costumo fazer me faltou a palavra agora, talvez uma apologia, uma metáfora, em relação da graça de Deus na nossa vida, em relação à graxa num portão de correr, por exemplo. Se o portão está limpinho, lubrificado, engraxadinho, ele corre facilmente nos seus trilhos. Quando não está nessas condições, ele exige um esforço maior daquele que vai mover o portão para abrir ou fechar. Assim é a graça de Deus na nossa vida. Se nós nos abrimos à graça, à atuação da graça de Deus em nós, a nossa vida ela flui de uma maneira mais fácil para nós. Quando nós nos fechamos à graça de Deus, ou duvidamos da atuação de Deus na nossa vida, a nossa vida exige um esforço maior da nossa parte para levá-la, como um esforço maior para mover, para fazer o portão correr. Em relação ao juramento que os noivos fazem, algumas perguntas são feitas, eu vou perguntar aqui para que vocês saibam qual é. Porque o juramento diz o seguinte, a pessoa deve jurar o seguinte: juro dizer a verdade, só a verdade sobre o que me for perguntado.
Aí se a pessoa está sob juramento e a gente faz uma pergunta, por exemplo, em qual religião você foi batizado? Aí você, por conveniência, para se casar, para a igreja não pôr algum empecilho para o seu casamento, para não retardar o casamento, porque você está com a data marcada e não dá tempo de você fazer uma preparação para o batizado, você diz, sim, eu fui batizado, quando na realidade você não foi. Então, sob juramento, você comete o pecado do perjúrio. A outra pergunta é qual é a sua religião? Qual é a religião que você está seguindo? Qual é a religião que você está vivendo? Qual é o seu propósito em relação a esta religião? Pergunta-se se você foi crismado. Se foi, foi. Se não foi, vamos se preparar, vamos se crismar. Mas a princípio, não há uma exigência imediata para que seja crismado para se casar. Pergunta-se se fez a primeira comunhão, se participa da Eucaristia, se fez curso de noivos ou preparação matrimonial, se for uma pessoa menor, para um homem, se for menor de 18 anos, pergunta-se se os pais consentem, se os pais estão autorizando, estão liberando esse casamento. Pergunta-se se o casal ou se o cônjuge que está sendo entrevistado, porque a entrevista é individual, tanto faz a ordem, primeiro o homem, depois a mulher, ou primeiro as damas, depois o homem, se pretende se casar com a lei civil. Pergunta se a pessoa já teve compromisso matrimonial com outra pessoa. Se já teve, como cessou esse compromisso matrimonial? Ele era apenas no civil, cessou pelo divórcio. Ele era no civil e na igreja, cessou por viuvez, ou cessou porque o primeiro casamento era nulo, era inválido. Então, nesse caso, havia a declaração de nulidade. Pergunta-se se tem filhos ou obrigações com parceiras anteriores para os homens. E aí vem 4 perguntinhas que estão diretamente relacionadas ao casamento, sua essência, suas propriedades e suas finalidades ou objetivos. Para que haja casamento é preciso que haja liberdade, tanto do homem como da mulher, da moça, em relação a assumir ou não o casamento, em querer ou não se casar. Algum deles pode estar sendo pressionado de alguma forma, por insistência, ameaça de suicídio de algum, ou um filho sequestrado, um parente sequestrado, forçando a pessoa a se casar. Ou às vezes a mulher grávida, já pensando num golpe da barriga, engravida, fazendo com que o homem se case. A pessoa assumindo isto, tendo sido livre para assumir o compromisso, o compromisso é indissolúvel, não se pode mais voltar atrás. A outra essência e propriedade do casamento é a fidelidade exclusiva à esposa ou ao esposo. As pessoas aqui dizem que sim, que aceitam contrair matrimônio de acordo com a doutrina católica, sabendo que o matrimônio exige fidelidade exclusiva à esposa ou ao esposo, mas depois, será que cumprem o juramento? Ou dizem que não sabiam? Outra propriedade, o casamento ele deve garantir o bem dos esposos no plano afetivo, sexual e econômico. Um casal que se casa não pensando em colocar em comum os seus ganhos, as suas rendas, peca contra uma das propriedades do casamento. Ou ainda, maridos ou mulheres mesmo, que saem para os seus happy hours ou passam nos botecos e bares e ficam enchendo a cara ou até jogando, e aí deixam a família passar necessidade em casa, estão incorrendo no perjúrio.
Aí também vem a questão da afetividade, da sexualidade. Que horas você chega em casa? Há tempo para um bate-papo amigável com a esposa, com o esposo, com os filhos? E a outra situação, o casamento deve ser aberto à geração e educação dos filhos. Uma outra situação, se a pessoa que está em entrevista coloca alguma condição para se casar com o outro ou com a outra, ou se está se casando por alguma qualidade direta e específica. Nesse sentido, por exemplo, a pessoa que está se casando por um golpe do baú, ou pelo golpe da barriga, ou ainda porque, sei lá, existem tantas outras situações, ou antigamente, quando se dizia que as mulheres pegavam o homem pelo estômago. Existem ainda outras perguntas, mas são apenas mais 6 perguntas, mas nós não temos mais tempo. Então, mas isto é o básico, é o fundamental e importante para você saber o que é o juramento e a importância dele nessa entrevista prévia ou pré-matrimonial. Participe do nosso programa, mande suas perguntas, tire suas dúvidas, dê o seu joinha lá ao assistir o nosso vídeo, assistir o nosso programa e curta a nossa página Paróquia Nossa Senhora Aparecida Xingu no Facebook. Boa noite para você, até a próxima. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e Espírito Santo. Amém.